Qual foi o segredo perturbador que você descobriu sobre a pessoa que mais admirava? Se eu pudesse voltar no tempo, voltaria para um domingo qualquer da minha infância, só para ouvir meu pai me chamar de guerreirinha, mais uma vez. Ele sempre usava essa palavra. Minha guerreirinha, dizia com orgulho nos olhos, enquanto me ensinava a consertar a corrente da bicicleta. Ou quando eu aparecia com os joelhos ralados e o rosto suado de brincar no barro. Não importava se eu não era a filha que gostava de bonecas ou vestidos. Para ele, eu era perfeita daquele jeito. Pelo menos, era isso que eu acreditava. Meu pai era um homem admirado por todos. Trabalhador, sempre disposto a ajudar os vizinhos, conhecido pelo jeito carinhoso com as crianças e por nunca levantar a voz. Na minha cabeça, ele era o exemplo mais puro de bondade. Cresci tentando ser como ele. Queria sua coragem, sua honestidade, sua leveza. Em contrapartida, minha mãe era uma sombra na casa, sempre crítica, distante, fria. Nunca me elogiava, nunca sorria quando eu mostrava um desenho da escola ou uma medalha do esporte. Dizia que meu pai me mimava demais, que eu dava trabalho. Mas ele me protegia dela. Sempre. Ou pelo menos era isso que parecia. Com o tempo, comecei a perceber que meu pai era meu mundo. Eu não precisava de mais ninguém. E mesmo depois de adulta, era a ele que eu ligava para pedir conselhos, para desabafar, ou apenas para ouvir sua voz. Ele sempre atendia com um "Oi, guerreirinha", e isso bastava para me fazer sorrir em dias ruins. Mas tudo acabou numa manhã fria de segunda-feira. Eu estava saindo para o trabalho quando minha mãe me ligou. Não chorava, não gritava, só disse: "Seu pai teve um infarto no serviço, já era." Foi seco, direto. Meu mundo desabou. Desabei no chão da calçada, sem conseguir respirar. Lembro de ouvirem meus gritos do outro lado da rua. No velório, a comoção foi geral. Gente que eu nunca vi na vida chorava como se tivesse perdido um irmão. Falaram do homem incrível que ele foi, do pai exemplar. Eu não consegui dizer uma palavra. Fiquei em silêncio, abraçada a uma camiseta velha dele que encontrei jogada no carro. Ainda tinha o cheiro dele. Só lembro de pensar: como vou viver sem ele? Nas semanas que se seguiram, me mudei para a casa da minha mãe para ajudá-la com a papelada. A vida dela parecia intacta, como se tivesse apenas cumprido um ciclo. Dormia cedo, assistia TV, fazia comida como sempre. Não chorava. Achei que fosse o jeito dela de lidar com a dor. Mas com o tempo, percebi que ela não estava de luto. Estava aliviada. Foi quando comecei a organizar os documentos do seguro, de vida, da aposentadoria, contas antigas e pastas empoeiradas que encontrei em uma caixa velha, de ferramentas, esquecida no fundo do armário. Estava trancada com um cadeado pequeno. Fiquei curiosa, claro. Que segredo um homem tão honesto teria para guardar? Quebrei o cadeado. Dentro, encontrei dezenas de cartas. Não eram documentos, nem contas. Eram escritas à mão, com uma caligrafia que não era da minha mãe. Assinadas sempre por uma mulher chamada Cíntia. Comecei a ler. No começo achei que fosse coisa do passado. Mas logo percebi que eram recentes. A mais nova tinha apenas 2 meses. Amor, sinto sua falta. Foi difícil mentir para o Mateus de novo, dizendo que você estava em viagem de negócios. Quando é que vamos parar de esconder tudo? Li outra. Promete que quando ela sair de casa você vem pra cá? Já esperei demais. Nosso filho precisa de você. Filho? Meu coração começou a disparar. No fundo da caixa havia fotos. De um menino, de uns 18 ou 19 anos. Parecido com meu pai. Parecido comigo. Meus dedos tremiam. As cartas falavam de amor, de noites juntos, de promessas, e falavam de mim. Mas não como a filha amada. Em uma delas ele dizia: "Ela é só um fardo. Nunca quis aquela menina. A única coisa que me prende é a aparência. O medo do que os outros vão pensar. Mas já não aguento mais." Fechei os olhos. Meu mundo girava. Senti o chão sumir. O homem que eu mais amava nunca me amou? Procurei no fundo da caixa. Encontrei uma certidão de nascimento. Mateus. Filho de Eduardo. Meu pai, com Cíntia. Nascido 3 anos depois de mim. Meu pai teve outra família. Uma mulher que ele amava de verdade. Um filho que ele quis. Uma vida paralela. A verdade me esmagou. Durante toda a minha vida, eu fui só a desculpa, o disfarce. A boa imagem dele. Não era amor. Era teatro. Comecei a lembrar de tudo. Dos abraços, dos conselhos, das risadas. Será que tudo era mentira? Será que ele ria por obrigação? Me defendia por fachada? E minha mãe? Ela sabia? Corri até ela, as cartas na mão, tremendo, chorando. E pela primeira vez, vi emoção em seu rosto. Mas não era surpresa. Era mágoa antiga. E cansaço. "Eu sempre soube", ela disse sem piscar. "Você também foi uma traição." Meu corpo congelou. Ela me contou que eu fui o resultado de uma escapada do meu pai com outra mulher. Quando ele me trouxe para casa, recém-nascida, dizendo que a mulher havia morrido e que não podia me deixar num orfanato. Minha mãe aceitou. Mas nunca me viu como filha. Me criou porque não teve escolha. Porque ele exigiu. Eu era o erro que ele usou como desculpa para manter as aparências de pai dedicado. Minha infância inteira desabou naquele instante. E de repente, tudo fazia sentido. O carinho forçado, o olhar vazio da minha mãe,
O sorriso, treinado dele. Eu não era filha. Eu era um escudo. E tudo que eu mais amava era uma mentira. Eu não lembro como cheguei em casa naquele dia. Meus pés andaram por conta própria. Minha cabeça rodava. E minha visão estava turva. Tudo o que eu conseguia repetir era uma frase. Eu fui só uma desculpa. Durante semanas, fiquei em silêncio. Mal comia. Não queria falar com ninguém. Peguei licença do trabalho, bloqueei todos os contatos no celular e apaguei minhas redes sociais. Cada lembrança da minha infância parecia uma faca entrando de novo. O riso do meu pai, suas palavras, seus abraços, agora doíam. Mas o pior ainda estava por vir. Uma tarde, revendo os papéis que peguei da casa da minha mãe, encontrei um número de telefone rabiscado em uma carta antiga. Era da tal Cíntia. Por algum motivo que eu não entendo até hoje, eu liguei. Talvez porque ainda havia uma parte de mim que queria acreditar que tudo era um grande mal-entendido. Ela atendeu com uma voz serena, madura, mas sem qualquer surpresa. Quando eu disse meu nome, ela ficou em silêncio por alguns segundos. Depois, apenas disse: "Você demorou. Fiquei confusa. Você sabia que eu existia?" "Claro que sim. Seu pai nunca escondeu você de mim. Inclusive, ele dizia que queria que você e o Mateus se conhecessem um dia." Minhas mãos suavam. Eu perguntei se podíamos conversar. Nos encontramos em um café discreto da cidade. Ela era bonita, de traços firmes e postura elegante. Não parecia carregar culpa nenhuma. Contou que conheceu meu pai antes mesmo de ele se casar com minha mãe, que sempre o amou, mesmo sabendo que ele nunca deixaria a outra família. Segundo ela, ele dizia que me amava, mas que era preso por obrigações. "Ele te amava sim", ela disse, "só não sabia como te amar do jeito certo. Mas falava com orgulho de você. Dizia que era forte, inteligente, sua guerreirinha. Aquilo me cortou por dentro. Eu queria gritar, jogar café na cara dela, sair correndo. Mas fiquei ali, paralisada, ouvindo. E então, ela me contou algo que eu não esperava. Seu pai deixou uma carta pra você. Pediu que eu entregasse se você descobrisse tudo depois da morte dele. Está aqui. Era um envelope simples, com meu nome escrito à mão. A caligrafia dele. Voltei pra casa com a carta nas mãos, sentindo o peso de 1000 toneladas. Demorei dias para abrir. Mas, quando abri, chorei do começo ao fim. Minha guerreirinha, se você está lendo isso, é porque a verdade veio à tona. E mesmo que doa, saiba que você foi a melhor parte da minha vida. Eu errei muito. Tentei proteger você de uma dor que achei que nunca suportaria. Talvez eu tenha te enganado, mas nunca deixei de te amar. Você é minha filha, mesmo que não seja de sangue. Eu te escolhi. Sua mãe nunca te aceitou, e essa foi a dor que mais me corroeu. Eu tentei compensar isso com amor dobrado. Mas também não consegui ser inteiro com você, nem com o Mateus. Vivi dividido, e acabei magoando os dois. Me perdoa por não ter sido forte o suficiente para fazer a escolha certa. Se há algo bom que posso deixar pra você, é a verdade. Você merece saber quem é. E acima de tudo, merece viver sem carregar o fardo que eu deixei pra trás. Com amor. Sempre. Seu pai. Naquele momento, algo dentro de mim quebrou de vez. Aquela carta era o último prego no caixão da imagem que eu tinha dele. Porque ele dizia que me amava. Mas também confessava que viveu uma mentira até o fim, que me escondeu de tudo, que me criou por culpa. E mesmo dizendo que me escolheu, eu nunca fui o suficiente pra ele fazer a escolha certa em vida. Eu entendi que o amor dele, se existiu, veio envenenado. Na semana seguinte, recebi um convite, de Mateus, o outro filho. Ele queria me conhecer. Disse que sabia da minha existência há muito tempo, que sempre quis me encontrar, mas que o pai não deixava. Confessou que, ao contrário do que eu pensava, também tinha sofrido. Cresceu com um pai ausente, que aparecia com desculpas, presenteava, como forma de compensação, mas nunca esteve realmente presente. Aceitei encontrá-lo, e pela primeira vez, me senti olhando para um espelho. Nossas histórias se cruzavam em dor. Mateus era como eu. Uma vítima de um homem que amava 2 mundos, mas que nunca teve coragem de escolher um. Criamos um vínculo estranho, silencioso. 2 desconhecidos que dividiam a mesma ausência. O tempo passou. Não voltei para a casa da minha mãe. Ela também não tentou me procurar. Acho que, no fundo, ficamos aliviadas com o afastamento. 2 mulheres presas numa mentira que durou décadas. Decidi então mudar de cidade. Recomeçar. Sem aquele sobrenome. Sem aquelas lembranças. Comecei terapia, cortei meu cabelo, troquei meu número e deixei uma única foto dele guardada numa caixa, só para lembrar a mim mesma do que nunca mais quero viver. A ilusão de um amor pela metade. Hoje, quando me perguntam sobre meu pai, eu respondo com uma frase só. Meu pai morreu 2 vezes. A primeira quando o coração dele parou. A segunda, quando descobri quem ele realmente era. E dessa segunda vez, foi para sempre.